quem não sabe, ele é o Lewis Hamilton. Vê como não faz nenhum sentido dizer pra quem não sabe? Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E está começando agora mais um episódio do Be Fast Podcast, onde se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. E a gente tá aqui pra perguntar pra vocês como é que foi o feriado de vocês. Porque o nosso ainda não começou, nós estamos gravando na sexta-feira, tchim-tchim. Tchim-tchim de Red Bull aqui, porque, enfim, né, pessoal? A gente tá gravando num dia extraordinário, véspera de feriado. Sim. E a gente queria também tirar um pouco a cabeça dos testes, né? Porque assim, vamos concordar assim, ó, quem tá começando a assistir Fórmula 1 agora não precisa responder. Mas quem já viu outros testes, não teve nada demais que aconteceu nos testes esse ano, né? Não. E eu fico animada pra ver teste. Não, a Giovana, eu já falei pra vocês o que eu posso na mão da Giovana. Mas o negócio é o seguinte, os testes foram mornos, como diria o Diva Depressão. Bolos, pões. Mornos. Mas isso é bom, né? Falando sério, em relação aos carros, em relação ao desempenho, isso é bom. E é até um pouco previsível, se a gente for pensar que não teve muita mudança de regulamento. E a gente já tava presumindo que os carros seriam evoluções dos carros do Teve passado. equipe que manteve até a mesmo chassi. A Alpine avisou e tem mais alguma outra que manteve o mesmo chassi que eu não me lembro qual. Mas então, nós vamos desopilar. Vamos aproveitar que pra nós é sexta-feira, véspera de carnaval. Isso aí. E pra vocês é quarta-feira de cinzas, quando as coisas estão retomando num ritmo mais... Agora o ano começou porque terminou o carnaval, porém é quarta-feira de cinzas. E a gente escolheu falar de um tema que é muito querido por nós, que é esse conjunto de criaturas e de acontecimentos e de decisões que envolvem a cultura da Fórmula 1. Cultura da Fórmula 1. Ai, gente, dá licença. Não, e por cultura a gente tá falando assim, conjunto de crenças, conhecimentos, costumes e comportamentos. Olha, eu anotei os 4 Cs. Ó, deixa eu fazer um parênteses. Vocês que estão assistindo na quarta-feira de cinzas, comentem aí se a Fernanda Torres já está totalmente premiada. Por favor, obrigada. Ou se a gente tá nas trincheiras nesse momento. Sim. Que são as duas possibilidades, né? Sim. Mas o que a gente entende por cultura de Fórmula 1? É meio que a personalidade das pessoas e das equipes e tudo que envolve... como essas coisas que estão envolvidas na Fórmula 1 funcionam, né? Porque assim, se a gente, hoje em dia, é muito comum a gente falar assim, da cultura das empresas, tal executivo entrou em tal empresa e estabeleceu a cultura não era instalada. Esses papos meio de LinkedIn, assim. Isso. Mas o que eu acho mais legal de pensar é que a Fórmula 1, na sua... ao mesmo tempo que ela é uma bolha exclusiva e pouquíssimo diversa, ao mesmo tempo ela nos dá tantas possibilidades que eu acho assim, eu acho uma pena quando a discussão acaba ou se esvazia em certos aspectos, assim, são os filhinhos de papai, muito dinheiro, que coisa sem graça. Gente, como essas equipes conseguem, ao longo dos anos, né, circulando entre épocas boas e épocas ruins, circulando com bons pilotos e pilotos não tão bons assim, elas conseguem estabelecer as suas culturas. E as pessoas sabem exatamente o que quer dizer ser um piloto da Ferrari, o que quer dizer ser a Williams, piloto da Red Bull. Exatamente, isso é incrível. E essa coisa de personalidade mesmo, sabe? Porque mesmo que todo mundo ali tenha um objetivo em comum, todo mundo... E não tô nem falando só, todo mundo quer ganhar, óbvio que sim. Mas, todo mundo quer agradar os fãs, quer construir uma história, uma tradição de equipe. E são fãs que são muito ligados à história das equipes. Sim. Isso é uma coisa muito legal. E eu que acompanho o futebol, vejo que... os torcedores antigamente eram mais ligados na história dos clubes. Hoje em dia isso não acontece mais tanto, especialmente porque a nova geração tem acompanhado muito o futebol europeu, por exemplo, dos brasileiros. Porque tem acesso, né? E porque é um futebol muito mais legal de assistir do que o nosso daqui. Entendeu? Os craques estão lá, os campeonatos, né, mais legais, etc. É tipo a Fórmula 1, é o nível mais alto do esporte, né? Isso, só que assim, a Fórmula 1 já fazia isso antes de todo mundo. Sim. Entende? Sabe assim, tirando... Olha, eu acho que a seleção brasileira de futebol teve os seus tempos áureos, sabe? A seleção canarinho, da Copa do Tetra, né? Assim, teve isso. Hoje em dia, a seleção não tem mais isso. Sim. Sabe? Por exemplo, tem algumas equipes de Fórmula 1 que também tiveram o seu tempo auge há muito tempo e elas ainda assim mantêm a tradição. Ferrari? Dá pra falar Ferrari? Dá pra falar Williams? Claro que dá. Sabe? Então eu acho isso, assim, valiosíssimo. E
Mais legal do que isso, pra mim, é quando um atleta consegue pegar esse componente cultural pra si. E eu acho que a gente tem o melhor exemplo de todos, é um que tá super em alta agora, que é o Hamilton, né? Que a gente, inclusive, Ele começou... é o momento, gente! Não, a gente começou o podcast falando dele, saiu a capa da Time dele, com o cavalinho ali. E eu acho que é muito legal a gente olhar pro Hamilton. Quem será que estará na capa da Bifest Magazine de março? Quem será? Façam suas apostas. Quem será? Mas eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, da personalidade de cada equipe, da cultura de cada equipe, com o Hamilton em mente, porque ele tá fazendo esse movimento agora. Ele tá saindo de uma equipe que tinha uma cultura muito forte, mas também muito associada a ele. E ele tá indo pra uma equipe, quer dizer, já chegou, né? Tá na Ferrari, que é uma equipe que tem uma identidade própria muito grande, e ele tá tendo que se inserir ali como uma outra grande personalidade também, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa, um detalhe sobre essa conversa de personalidade, que hoje em dia a gente deve cuidar muito os termos que a gente usa, porque a gente já sabe que muitas coisas não são corretas e adequadas. Sim. Né? Mas eu queria falar sobre adequação. Porque pra mim, o Hamilton, ele é um personagem excelente pra gente falar sobre isso. Porque Sim. eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de adequação, a gente acaba misturando conceitos, inclusive que envolvem certa censura. Porque hoje em dia as pessoas estão muito mais livres, os conceitos estão muito mais modernos, sabe? Tem algumas conversas que a gente simplesmente pode ter agora que a gente não podia ter um tempo atrás, né? Especialmente em relação às liberdades individuais, sabe? Então, assim, eu tenho receio de falar, por exemplo, de adequação, porque eu não gostaria que soasse uma coisa assim, tipo, é porque ele fez isso porque era assim que tinha que ser. Não é isso que eu tô falando. Mas, pra mim, assim, aquela primeira foto do Hamilton com a Ferrari antiga atrás, Don Corleone, com a casa, sabe? E que ele tava usando, assim, um traje sóbrio, mas super italiano, mas assim, a cara dele, nenhum outro piloto do grid ia ficar bem naquela roupa. Talvez Carlos Sainz ficasse, não ficaria. O Carlos tá legal na propaganda da L'Oréal, né? Porque você vale muito. Desculpa, eu tô falando Mas eu acho, sabe uma coisa? Eu acho que tem um jeito muito legal da gente pensar nisso do Hamilton. Porque logo que ele foi anunciado na Ferrari, a dúvida que surgiu entre o pessoal então quer dizer que agora ele vai levar o jeito dele pra Ferrari, vai ser uma coisa muito diferente? Ou será que ele vai ter que 100%, tipo, se adequar ao jeito da Ferrari, parar de usar as roupinhas que ele quer no Media Day pra usar o uniforme, sabe? Então, mas por isso que eu tava dando esse exemplo. Assim, porque eu ia encerrar o meu raciocínio dizendo exatamente isso, sabe? Ele soube adequar o gosto dele àquele novo cenário, entende? Sim. E eu acho que isso envolve respeito, isso envolve educação, isso envolve ter personalidade pra ainda assim se colocar, sabe? Sim. Eu acho que isso é educação, não. Isso é adequação, sabe? E assim, ele tá fazendo isso de um jeito tão legal, especialmente porque tu vê que tem a mão dele nas coisas e que ele não tá se deixando passar por cima. Sim. Ele não tá se deixando atropelar pelas coisas, porque às vezes também a gente quer muito alguma coisa e aí a gente permite que essa coisa nos atropele. Claro. E não, ainda assim ele consegue colocar a marca dele de personalidade, sabe? Por isso que eu acho que ele é um bom exemplo pra gente falar disso. Não, com certeza. Inclusive eu lembro na época que anunciaram ele, que enfim, explodiu a internet, né? E aí vocês acham? No episódio do podcast da Sky, a Sky F1, que é a transmissora do Reino Unido de Fórmula 1, eles têm um podcast e volta e meia o Jenson Button participa, meu amigo. Pra quem sabe, eu sou amiga do Jenson Button. Sim. E ele foi perguntado sobre isso porque ele foi colega do Lewis na McLaren. Não são, tipo, super próximos, mas são amigos, se dão bem, enfim. E ele falou que ele não tinha certeza, tipo assim, ele não conseguia muito imaginar o Lewis naquilo, porque a Ferrari é uma equipe muito diferente das outras. Sim. A Ferrari, assim, vai chegar dentro de uma garagem e você vai estar falando em italiano, sabe? E isso é um discurso que é absolutamente unânime. Sim, o Rubinho também fala isso, o Massa, o Fernando Alonso, ele fala que... inclusive, uma coisa que me chama muita atenção, porque, tipo assim, o Fernando Alonso é um cara que fala que a equipe que ele mais gostou de ter corrido foi a Ferrari por causa da cultura da Ferrari. Sim. Porque tem uma cultura
enfim, que ele considerou próximo à cultura espanhola, à cultura italiana, que ele achou que ele se inseriu muito bem. E às vezes, se a gente vai, inclusive, ver, por exemplo, os colegas dele, tipo, o próprio Massa falando sobre isso, a gente consegue ver que realmente teve um fit muito encaixado do Alonso na Ferrari. Porque a Ferrari é uma forma de se juntar muito diferente da que a gente tá vendo o Hamilton fazer, mas que as duas estão dando certo, né? Tá, então, Giovana, vou fazer uma pergunta pra ti. Esse foi o menino do Fernando Alonso? Um campeão chegando na Ferrari. É um spoiler? É um spoiler? Não é spoiler. Eu acho que assim, olha... Ai, vamos falar, pessoal, vamos falar. É o Minuto Fernando Alonso, sim. Então, assim, Era olha... ele. Campeões chegando na Ferrari, não sei se... Eu imagino que a essa altura várias páginas de Fórmula 1, notícias, memes na internet já tenham feito essa associação, mas é muito comum os campeões chegarem na Ferrari com um sucesso imediato, assim. Sim. Porque o Fernando Alonso, ele venceu a primeira corrida que ele correu pela Ferrari. Gente, se isso acontecer esse ano... Mas isso não é só o Fernando Alonso. É porque tudo bem que a gente tem essa tendência da Ferrari de, geralmente, estar melhor no começo da temporada do que no final. Isso, e a Ferrari esse ano, vamos lembrar, já anunciou que vai trazer atualizações só até antes da primeira corrida na Itália. Sim, porque vão estar focando no carro do ano que vem. Ou seja, o boom do carro vai ser no começo da temporada de novo. E que o movimento que a gente viu da Ferrari no ano passado, que eles foram melhorando ao longo da temporada, não é uma coisa necessariamente super comum pra Ferrari. Sim. Mas assim, ó, Fernando Alonso venceu a sua primeira corrida que ele correu pela Ferrari. Já chegou lá campeão, né? Enfim, Sebastian Vettel chegou na Ferrari campeão, venceu a segunda corrida, que foi o Grande Prêmio da Malásia. O Kimi também venceu, não lembro se foi a primeira ou uma das primeiras, mas o Kimi Raikkonen é que ele foi campeão pela Ferrari, né? Então tem mais um, que o Kimi ele foi embora e voltou, a Ferrari quis ele de volta. A Giovana se deleitando falando do assunto, vocês reparam que delícia, a gente só fica ouvindo assim. Sim, a Cubefest ele não existia quando o Kimi Raikkonen corria, então não podia falar do Kimi, adoro o Kimi também. Sim. Mas tem essa coisa dos campeões chegando na Ferrari, eles têm, tipo assim, não sei se é uma sorte de principiante. Não é sorte de principiante, é pavor. Entendeu? A pessoa adrenalina, tá tão obstinada com aquela injeção cultural que ela entende aquilo ali. Por exemplo... Tem que chegar chegando. Uma coisa que me chamou muito a atenção e... confesso a vocês que na última vez que o Hamilton fez o movimento de trocar de uma equipe pra outra, eu ainda não acompanhava da forma como eu acompanho hoje. Então eu não sei fazer essa comparação específica pra vocês. Mas me chama muito a atenção quando as equipes voltam a trabalhar ali depois do Natal e nananã, né, no começo do ano. E a maioria dos pilotos que trocou de equipe, os rookies, foram os primeiros a começar a trabalhar. Então o Carlos Sainz se apresentou primeiro que o Albon. Os rookies, eu acho que... Olha, eu não vou dizer que foram todos eles, porque eu acho que o Gabriel foi um pouco depois disso. Mas todo mundo, assim, que tinha, o Ocon, enfim, todo mundo que estava fazendo grandes mudanças se apresentou primeiro a quem permaneceria num estado mais normal, assim, em relação ao ano passado. E o Hamilton se apresentou não só primeiro, como começou os testes antes, nananana. E assim, é o Hamilton, sabe? Não, e ele deu uma declaração... Não era por falta de experiência. E eu não sei o quanto isso de se apresentar antes ou não tem a ver com isso, eu não tô nesse sentido. Mas me chama muito a atenção, assim, esse espírito, sabe? Sim, mas teve uma declaração bem feliz de Toto Wolff agora no último ano, fazendo comentários sobre a data de validade do Lewis Hamilton, falando que ele não tá mais no auge, o que é verdade. Mas enfim, poderia não ter falado. E poderia ter guardado essa, né? Toto Wolff vestindo Adidas maravilhoso. E agora o Lewis Hamilton ele teve a oportunidade de responder a isso numa entrevista. E ele falou que ele entende que ele não deveria ser comparado a outros campeões mundiais que vão pra Ferrari, porque ele, enfim, ele é o primeiro homem negro que tá nessa posição, ele não tem esposa, ele não tem filhos, ele sabe que ele tá 100% focado no projeto. Ai, que legal. Então, ele tirou a oportunidade agora pra reforçar esse comprometimento. Sim. E eu acho que ele deve ter muito forte dentro dele essa questão de provar que ele tá muito dedicado a dar certo na Ferrari, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que essa determinação, óbvio que ali todo mundo, na teoria, deve estar determinado a ganhar. Mas eu acho que o Lewis, ele tem esse elemento extra, sabe? Sim. É porque, assim, vamos combinar que o Hamilton sendo campeão mundial pela Ferrari ele vai ser o maior de todos os tempos. É inquestionável. Ponto, né? Mas esse componente competitivo Sim. que eles preservam, isso é muito legal. E eu acho
que o nosso Max vai começar a pecar nisso esse ano. Voltarei com essa teoria em breve. Eu tendo a concordar contigo. E tem uma coisa da Ferrari que eu acho muito legal, que assim, pode ser uma pessoa que não acompanha em Fórmula 1, pode ser uma pessoa que não entenda nada de carros, sei lá, de uma frota comercial, como é o meu caso, por exemplo, que eu não entendo nada. Mas assim, sempre que tu fala uma Ferrari, é sinônimo de uma coisa grande, importante, todo mundo bem sabe, feita, sabe? Todo mundo sabe que a Ferrari é rápida. Isso. Todo mundo sabe disso. Então, assim, eu acho legal pensar que mesmo a Ferrari viveu agora períodos não tão bons, e assim, e em comparação a ela mesma, períodos ruins, Sim. né? E ainda assim, não foi suficiente para que ela perdesse qualquer aura vitoriosa que pudesse ter do imaginário das pessoas em relação a isso. Isso sequer barrou uma ida de um Hamilton pra lá. Claro, e isso sabe? Eu acho muito legal a gente pensar também no contexto do Schumacher. Porque o Schumacher, enfim, a gente pensa o Schumacher na Ferrari, mesma coisa, a gente pensa, nossa, ele venceu muito. Tipo assim, eu sei que ele venceu também pela Benetton, mas eu penso, tá, o Schumacher vencendo, eu penso ali de vermelho. Sim. Ali, enfim, Ferrari vibes. Mas, vários anos antes dele começar a ganhar campeonato na Ferrari, ele já tava lá, meio que numa era meio milagrosa da Ferrari. Não milagrosa, mas é que tinham várias pessoas certas no lugar certo ao mesmo tempo. Sim. Pra reerguer a Ferrari, porque a Ferrari tava muito complicada nos anos 90. Sim. Inclusive, quem quiser, quem tiver Netflix e quiser conferir o documentário do Schumacher, é Schumacher o nome do documentário. Que a família tirou do ar em um determinado momento, mas voltou. Voltou, ninguém sabe por quê. Mas enfim, teorias da conspiração vou deixar pra vocês. Mas é muito legal porque ele fala um pouco da trajetória, ele conta, é um documentário sobre ele, né? E fala sobre o quanto foi questionada essa decisão do Schumacher de sair da equipe que ele tava vencendo, que ele venceu 2 campeonatos, Sim. pra assumir esse desafio porque ele queria esse projeto de reerguer a Ferrari. E é... Legal, né? E deu certo, né, gente? Sabia o que ele queria. E é uma questão que eu acho que... E deu certo, claro, levou tempo, mas deu certo. E foi uma coisa que levou muita gente pra Ferrari. Foi o que levou o Fernando Alonso pra Ferrari. Foi o que levou o Sebastian Vettel pra Ferrari. E então eu acho que... Pensando no Lewis Hamilton, eu vejo muito ele... Eu gostei muito que tu comentou de quando ele mudou de equipe da última vez, que ele foi da McLaren pra Mercedes, porque também foi uma aposta. A Mercedes, ela é novíssima, uma equipe que começou com o fim da Brawn em 2010. Sim. Então, assim, era arriscado o Lewis ir pra Mercedes e foi um risco que deu muito certo pra ele. Sim. Então, eu acho que, de uma certa forma... isso também faz parte da história dele, né? Também faz parte da história dele, e eu acho que ele tá entrando num momento da Ferrari em que a Ferrari tá na frente, sabe? Sim. Não quero dizer que ela é a número 1, mas que ela tá disputando lá na frente. Eu acho que ele vai entrar numa Ferrari muito melhor do que a Ferrari que o Fernando Alonso entrou, que o Sebastian Vettel entrou e que o Schumacher entrou também, sabe? E muito melhor do que a Mercedes que ele estava. Muito melhor do que a Mercedes que ele estava. Agora, pensando nesse mesmo movimento, a gente falou antes da Williams, que é uma equipe raiz do grid, Sim. né? Era uma equipe familiar e que passou por um revés recentemente, né? É um revés moderno. Sim. E assim, é uma equipe que tem uma história linda, né? Assim, uma equipe muito vencedora. De uma família apaixonada pelo esporte, que construiu esse sonho, Sim. sabe? E depois... e eu tenho a impressão de que ficou uma história um pouco perdida. Eu não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas não lembram tanto do quão vitoriosa... Eu não quero dar uma de Automobil Lover. Não, mas é verdade. E assim, é um legado lindo, é uma história linda. E até no Brasil eu acho que ficou um pouco maculada pela questão do Senna também na Williams, que é uma equipe que o brasileiro também talvez não se identifique tanto, mesmo que tenha sido onde o Piquet foi super vitorioso. Sim. E eu acho que é uma equipe que nem tu comentou, ela tinha muita associação com o Frank Williams, que foi o fundador, e agora a família teve que tomar a decisão super difícil de vender. Inclusive a Claire Williams, que é a filha do Frank, ela fala que se arrepende muito de ter vendido, mas ela tava meio sem opção. Sim. E na verdade, isso é uma questão que aparece bastante no Drive to Survive, né? Sim, as último dificuldades respiro da Williams. Claire aparece bastante. E quem joga o colete salva-vidas pra eles é a Mercedes, né? É a Mercedes. E
enfim, eu acho que a Williams tá numa trajetória muito legal agora, mas eles passaram recentemente por um período muito ruim. Sim. E eles assumem isso, né? Assim, Sim. O projeto da Williams é esse projeto de reestruturação, que não é só uma reestruturação de um carro super badalado e não sei o quê. É uma reestruturação também financeira, corporativa, né? Tipo... e de uma forma, a Williams, ela surgiu meio que como uma anti-Ferrari. Inclusive, a Ferrari tinha um apelido especial para essas equipes estilo Williams, estilo McLaren, que na época também foi fundada pelo Bruce McLaren, que... Sim. Enfim, essas equipes inglesas, raiz, que eles chamam que são os... O Enzo Ferrari não gostou. Só ele podia ter uma equipe com o nome dele. Mas eles eram os garagisti, que eram essas equipes, tipo assim, era um termo que eles usavam pejorativamente pra essas equipes meio enjambradas, que começavam com as coisas meio... Quase amadoras. Porque a Ferrari já tinha esse glamour, essa coisa, nós somos uma grande coisa, sabe? Então eles meio que se colocavam assim, eles usavam esse termo, tipo, de uma forma pejorativa pra descrever essas equipes raiz, entre aspas, como uma Williams. Que era uma coisa que, tipo, começou meio do nada, tipo assim, a gente dá um jeito de dar certo, sabe? Sim. Que nem no Brasil, sempre que chega a época de Olimpíadas, todo mundo Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil costuma ir bem nas Olimpíadas, mas aí a gente sempre lembra que, tipo, nossa, o incentivo pro esporte no país é muito difícil. E mesmo assim o pessoal vai lá e vai bem nas Olimpíadas, sabe? Sim. Tem um pouco desse espírito nessas equipes mais raiz, assim. E sabe que tem uma coisa, pensando nos testes que aconteceram agora, que, assim, foi tu que me chamou a atenção pra isso, e eu acho que a gente deveria muito trazer isso nesse ponto do episódio. Que, assim, o Carlos Sainz chegou lá pra começar a ver todos os problemas que a equipe tem. Esse é o Minuto Carlos Sainz? Atenção! Esse é o Minuto Carlos Sainz featuring Alex Albon. Porque o Albon deu uma declaração essa semana durante os testes de pré-temporada. E ele e o Carlos também são sempre perguntados sobre como é trabalhar com um, como é trabalhar com o outro, nananana. Bom, e aí o Alex tava falando porque a Williams fez uma escolha de no primeiro dia eles testaram um turno cada um, e depois um dia inteiro o Carlos testou, no outro dia inteiro o Albon testou e o Carlos testou primeiro. E aí perguntaram pro Albon o que se o projeto, né, assim, se o plano dos testes era igual pros dois, e o Albon falou que era muito parecido, mas que o Carlos ia testar muito mais elementos de performance. E eu achei isso muito legal, né, enfim, porque é esse sangue novo olhando de um outro jeito pras mesmas coisas. Mas o Albon fez um destaque que eu achei, assim, excepcional. Muito legal. Que foi, ele disse que acaba que depois que tu tá há muito tempo na equipe, tem certas coisas do carro que tu vai te acostumando. Sim. É tipo um relacionamento longo, sabe? Isso aqui é meio chato, mas ele é assim mesmo, ele é legal, entendeu? E até é uma coisa meio assim. Até algumas coisas que, tipo assim... olha, isso daqui poderia mudar, isso daqui não tá bom, seria melhor fazer de outra forma. E aí o próprio Alex falando que ele ouvia da equipe, não tem como fazer, não, vamos fazer outra coisa, não sei o que. E chega uma hora que tu vai te acostumando com aquilo, que aquilo quase que vira o normal, quase que tu não vê mais o problema, porque tu tá tão acostumado a ter que contornar aquilo lá, Sim. que tipo assim, tu nem pensa mais naquilo. Aí chega uma cabeça nova, tipo o Carlos Sainz, e vê tipo assim, não, isso daqui não é bom. E o Alex, nossa, é verdade, isso daqui não é bom. É como se colocasse um refresco em coisas que eles estavam acostumados a lidar com, sem necessidade de fazer isso. Podendo colocar um respiro, podendo colocar coisas novas. E eu achei uma leitura tão importante, se a gente for considerar, assim, que a gente tá falando de uma equipe de baixo orçamento, a gente tá falando de um downgrade de carreira do Carlos Sainz, a gente tá falando de um colega de equipe, no caso do Albon, que poderia ter ficado altamente sentido, pensando assim, inseguro, com a chegada de um piloto mais famosinho. E o Albon é um piloto que foi prometido a Williams, né? Sim. James Vowles, ele falava sempre, nossa, o Albon é uma figura central no projeto da Williams. Aí eles vão lá e contratam um piloto, entre aspas, mais bem sucedido do que o Alex Albon. Que leva uma mídia que pode deixar muito piloto egóico, com uma insegurança bizarra. E vocês sabem que ali todo mundo tem um ego enorme, né? Sim, e hoje, a gente tá gravando na sexta, né? Hoje de manhã, como o Carlos não estava testando, ele comentou um tempão a transmissão da F1 TV. E na quinta o Alex fez a mesma coisa. E aí ele foi, obviamente, perguntado sobre como é ser colega de Alex Albon. E aí ele falou assim que ele tava gostando muito, não sei o que, né? Fez altos elogios merecidos ao Albon. E ele falou assim, mas o que eu tô mais gostando é que o Albon é um ser humano muito bom.
Fazia tempo que eu não conhecia uma pessoa tão boa. Já fica aí a indireta? Já fica aí o Carlos Sainz parecendo o quê? A abertura do Bifest. Eu achei parecido. Gente, porque no momento que tu elogia o teu novo colega como uma pessoa muito boa e que fazia tempo, como é que fica o teu colega anterior? Eu não sei, e ele deu uma outra... E do Lando ele gosta, né, gente? Não, mas eu não achei necessariamente que ele tava falando do leque. Eu achei. Eu não sei. Mas ele falou um outro negócio, que ele e o Leque deram a mesma derrapada no teste. Na mesma curva, na né? quinta-feira. E aí, obviamente, o Leclerc estava numa Ferrari, ele estava numa Williams, e aí perguntaram pra ele dessa derrapada. E aí ele falou assim, mas se vocês forem ver, né, eu derrapei, mas o Charles também derrapou. Isso aí era alguma coisa que tinha nos nossos carros do ano passado. Eu fiquei tipo, sim. Eu também achei isso. Tá aqui a Giovana que não me deixa mentir, que eu falei isso aí pra ela. Ela falou bem isso pra mim mesmo. É que tu tem que ver que tu já é meio especialista em passar pano pro Carlos Sainz. Aí quando ele passa pano pra ele próprio, foi um dos primeiros vídeos meus que viralizaram no TikTok. Eu separando todos os panos que nós íamos passar pro Carlos Sainz. Você não te lembra disso? Eu me lembro disso lá na área. Lá na área de serviço. Dobrando pano. Isso. O TikTok, ele recompensa umas coisas, assim, impressionantes, né? Sim. E eu acho muito legal a gente olhar, porque, tipo, também essa reconstrução da Williams foi o que levou o James Vowles pra lá, né? Mas, quando a gente pensa nessa... O James Vowles, que era o braço direito do Toto na Mercedes, né? Exato, inclusive quando... Ele era o Kimi da mecânica. Tipo isso. Meio isso. E, inclusive, o Kimi que, foi bem nos testes, tá? Foi bem. E o Valtteri tava falando super bem dele também, né? O Valtteri tá assim, vendidíssimo pra cultura Mercedes. Vamos falar do Valtteri já. O Valtteri, ele conhece a mão que o alimenta. Isso. Mas a mão que o alimenta é a mesma que tira o mullet. Não, brincadeira. Ele continua de mullet. Tirou só o calendário até agora. Inclusive, tô sentindo. Ele não tirou o calendário. Ele tirou no artístico. Daí não valeu a pena fazer o calendário 100. Calendário de selfie, assim. Isso. Eu ia amar igual, gente. Quer dizer, não sei se igual, mas eu ia amar também. É igual. Não sei, né, Giovana? Mas, inclusive, o James Vowles, eu lembro quando anunciaram ele de chefe de equipe, ele contava que, tipo assim... Comemorou 2 anos agora, tu viu? Gente, eles fizeram, tipo, vários posts de aniversário pelo 2º ano do James. O James que fez até vlogzinho essa semana. Ele fez vlog, vocês viram? Ele saiu pra correr por Londres. E assim, olha, eu gostava muito do chefe da Mercedes antes dele, que era o Jos Capito. E... Chefe da Williams. Isso, chefe da Williams. Eu fiquei tipo, não, gente, era o Toto antes. Mas aí... Eu lembro do James, porque ele era uma figura muito conhecida já pra quem acompanhava a Mercedes, enfim, volta e meia, ele inclusive falava no rádio, porque ele era, tipo, o chefe do engenheiro de corrida. Mas ele era abaixo do Toto. It's James. Exatamente. Então, quando chegava o James no rádio, o pessoal já sabia que tinha que levar mais a sério a orientação, assim. Eu não gosto podia fazer disso. muito da cabeça deles. É mais meu perfil também. Sim, é tipo isso. Mas E quando o James foi anunciado na Williams, eu lembro muito do Toto e da Suzy contando que, tipo assim, eles ficaram muito felizes pelo James, porque eles têm um relacionamento legal, assim. Sim. Então foi visto como uma oportunidade legal pra uma pessoa, tipo assim, obviamente a Mercedes perdeu em perder o James, sim, mas eles ficaram felizes pelo sucesso do cara, lembrando sabe? que a Williams tem servido a Mercedes e seus pilotos, né? George Russell, escola Valtteri Bottas, Nico Rosberg. E a Williams corre com o motor Mercedes, né? Sim, eles têm uma relação super próxima. Inclusive, Toto Wolff, ele era dono da Williams. Agora, acho que parece que ele vendeu a parte dele. Agora ele é só da Mercedes Agora mesmo, é só da gente. Mercedes mesmo. E a agencia 34 piloto também, vocês já sabem mas a gente tem um episódio de conflito de interesse. Isso. Quem quiser ver, vamos que foi linkar altamente copiado no ano passado. Altamente copiado. Isso. A galera das 2 semanas, vocês já sabem. Já sabem. Agora sim, estamos, né, assim, chegando essa semana de pré-temporada. E também... Tem meia hora de episódio. E, ai, que bom. Coisa bem boa, né, gente? Deus abençoe. E hoje tem bingo! Tem a gente bingo. nem chegou ainda no... Sim, calma. Na carne e batatas do episódio. Sim. Mas assim, a gente tá vindo dessa semana da pré-temporada e nós vimos uma McLaren trabalhando muito pelo time, 2 pilotos muito consistentes. E a McLaren foi uma equipe, uma equipe também das antigas do grid, sim, mas que ela recentemente tomou uma decisão por cultura de empresa de manter certos aspectos, inclusive estéticos, ou principalmente estéticos, o papaya do carro do ano passado, dos macacões do ano passado, pra
pra construir esse legado moderno, e a gente já falou disso no episódio do F-175, a gente deve ter falado isso semana passada também. Com certeza, acho que a gente falou. Porque é uma coisa muito legal da gente ver, né? É muito legal, e assim, também de se enxergar a necessidade de construir esse legado. Claro. Sabe? Mesmo sendo uma equipe conhecida, sendo uma marca muito forte, sendo campeã dos construtores, ainda assim tem aspectos que precisam ser reforçados no sentido da cultura. Né? Não, com certeza. E é muito legal a gente pensar porque teve esse movimento agora que aconteceu, enfim, nessas últimas semanas que a gente tá super comentando, mas a McLaren passou por uma mudança muito grande quando teve a troca do Ron Dennis e entrou o Zac Brown de CEO, né? Sim. E porque lembrando que o Zac Brown não é chefe de equipe, né? Não, a McLaren separa. Divide. Exatamente. A gente tem o André Stella de chefe de equipe e o CEO é o Zac Brown. Diferente de uma Red Bull, por exemplo, que o Christian Horner é as duas coisas. E da Mercedes. Isso aí. Enfim, várias equipes, mas é muito legal a gente pensar, porque a McLaren, ela tinha uma certa reputação há, sei lá, 20 anos atrás. O Zac tá há menos tempo, mas enfim, botar 20 anos atrás pra ter bem essa imagem. Essa coisa meio quase fria e calculista. Tipo assim, vocês veem aquele prédio da McLaren, que é super bonito, ele tem esse futurismo meio anos 90, assim, aquela coisa super tecnológica. Tipo, a pessoa que construiu nos anos 90, tipo, vamos fazer uma coisa meio Jetsons. Porque daí a gente vai estar, tipo, modernicíssimos. Sim, é esse moderno, assim, que, tipo assim, uns negócios tudo branco, sem mobília, meio caso da Kim Kardashian, assim. Não, mas... Olha a Kim Kardashian se aparecendo no episódio da semana que vem, vai pedir música no Bifest. Gente, olha só, as Kardashians, elas estão em todo lugar, né? Mas... Não, mas a McLaren, ela tinha essa coisa meio fria, calculista. Aí os pilotos, quem que é? Tudo meio prateado, branco, claro. Aí tinha, tipo, os pilotos, era tipo assim, Kimi Raikkonen, Homem de Gelo. Aí o Kimi chegou pra substituir o Mika Hakkinen, que é outro que não fala também. Então, assim, a McLaren, ela teve essa era, assim, essa aesthetic. Sim. E aí, eles tinham uma reputação, enfim, eu não sou da engenharia, mas quem é da engenharia e ligado na Fórmula 1, com certeza já deve ter ouvido esse estereótipo, que a McLaren era conhecida por só contratar engenheiros de Cambridge, formados em Cambridge. Agora, que curioso pensar que o papai e a Army é uma legião de gurizada que veste laranja dos pés à cabeça, alucinada pelo Lando. Cadê o Lando? Cadê não o sabemos, Lando? O Lando tá se escondendo. Exatamente. Sabe? O pessoal que tá gostando dessa reputação do calada vence da McLaren. Sim. E veja, o Zac Brown, ele fez essa transição e a transição foi meio ingrata. Porque ele quis trazer de volta o papai, que eu achei muito esperto da parte dele. Sim. Embora eu adore aquela McLaren prateadinha também. Mas assim... Mas eu acho que o papai é pra combinar com o jet bronze da esposa dele. Eu não vou fazer comentários, porém concordo, porém já comentei. Eu tô no meu lugar de fala, porque eu não faço. Mas o que acontece? Porque ele pegou aquela área engata que a McLaren era tipo extra-trator, sabe? Sim. O Fernando Alonso pegou essa era, o Jenson Button pegou o finzinho dessa era, meio Stoffel Van Dorn pegou essa era. Tirando o Senna e o Hamilton, todo mundo pegou essa era. Calma. Mas... é uma brincadeira, gente. E o Fernando Alonso pegou uma era boa da McLaren também, né? Enfim, parênteses. Preciso também passar o meu pano. Sim. Mas eu acho que esse rebranding que o Zac Brown fez, ele deu muito certo, porque a gente tem vários elementos que agora a gente associa. E são elementos bem... eu acho que quase que se confundem um pouco com a identidade do Lando, por exemplo. A um certo ponto... Não. Aí, identidade do Lando. Prós e contras. Vai ser o título desse trecho. Exatamente. Sim, quando a gente for fazer a minutagem. Mas é porque... E assim, veja, eu acho... Falando nisso, eu penso muito no Lewis Hamilton na Mercedes. Porque quando avisaram que o Lewis ia sair da Mercedes, teve um monte de gente no Twitter, eu já parei de seguir a Mercedes no Instagram. Não, a Mercedes nunca tomou tanto hate quanto tá tomando agora dos fãs do Hamilton que ficaram lá. Não, mas isso que eu quis dizer quando eu falei do Lando, sem querer, tipo, comparar o Lando com o Lewis, mas já comparando... Ainda não dá, né, gente? Ainda não dá. Mas eu fico me perguntando o quanto que essa identidade atual da McLaren vai mudar no momento, se o Lando sair da McLaren. Porque eu acho que tem esse elemento, tipo... O Lando tem cara de piloto demais aonde? É que eu acho o Lando muito McLaren, eu acho que são coisas que se combinam muito. Por exemplo, se tu me disser assim, um Piastri numa Red Bull, um Piastri numa Ferrari, sabe? Até numa Mercedes. Eu consigo enxergar essa cena. O Lando, eu não consigo enxergar em outra equipe. O Lando, eu consigo enxergar ele onde? No Aston Martin?
Mas tu forçou muito a barra. Mas eu tô forçando porque eu acho que ele é muito McLaren. Eu não consigo ver ele pensando. Honestamente, eu acho que as perspectivas do Lando... Tipo, eu não sei se a Red Bull ia querer ele. No quesito de desempenho, talvez sim. Mas tem que ver o papel que o Lando ia exercer na Red Bull, né? E tem que ver que o Lando, ele aguentou pastar nessa McLaren nos últimos anos. E agora ele tá numa McLaren muito boa. E ele tá entregando bons resultados. Então, assim, tem que ver até que ponto ele também vai querer sair. Claro. Entende? É que eu acho que, assim, o que ameaçaria o lugar de certos pilotos hoje em dia no grid seria o boom dos rookies. Claro. Sabe? Mas, por exemplo, assim, o Kimi Antonelli indo bem na Mercedes, ele vai continuar na Mercedes por um tempo. Claro. Sabe? Acredito que o Oli Berman, todos eles, na real, né? Pensando nos rookies, é a turma que tá aí pra ocupar lugares em posições de destaque no grid. Exato. Sabe? Mas, assim, ainda assim, não sei se vai ser um movimento pro ano que vem. Claro. Então, não sei. Mas eu acho muito interessante pensar, porque assim, agora falando, eu ando na Red Bull, não sei o que, porque a Red Bull eu acho que também é uma outra equipe que tem uma identidade muito forte. Muito forte. E que na Fórmula 1 eles deram não uma ofuscada, mas eles não adotaram tanto essa coisa assim, do street. X Games. É que pra mim, assim, a Red Bull, pra mim, é muito associada a surf, skate, snowboard, esportes, assim, esportes radicais, digamos exatamente, assim. Tipo, Red Bull te dá asas, tipo, e é sempre um carrinho da Red Bull, tipo, num penhasco. E tem essas coisas com uns caras meio loucos, assim. Isso, é sempre umas coisas assim, e muito jovem. Sim. Sabe? E agora, com a chegada do Liam, eles estão revivendo isso. Eu acho que o Liam, ele tem essa identidade. Gostando ou não dele, eu acho que ele resgata esse elemento combina, meio... E ele também se presta a fazer isso. Que era uma coisa que não combinava com o Pérez, né? O Pérez tem essa coisa mais tiozão. Sim. E o Max, vamos combinar que o Max, ele tá ali pra ganhar e tá tudo ótimo. Disclaimer, não quero que isso aconteça, não acho que teria sido uma opção, só tô falando de vibes, tá? O Pérez é uma vibe Ferrari, né? Essa coisa mais clássica, cotaram assim. ele pra WEC da Ferrari, não foi? Ia combinar. Mas é porque eu gosto do line-up atual da Ferrari. Mas também. ele tava fazendo publi pro departamento de turismo de Miami, vocês viram? Eu adorei. Ele trocou até a foto de perfil. Gente, amo passar minhas férias em Miami. Eu adorei. Errado não tá. Publis que a gente adoraria, né? Inclusive. Errado não Departamento tá. de Turismo de Miami. Se você quer contratar o Bifest... É bom mesmo. Não, mas enfim, eu acho que a Red Bull, inclusive quando ela entrou na Fórmula 1, ela meio que tinha uma reputação de ser, tipo, meio um time festeiro, um time que não se levava muito a sério. E isso... Tinha isso. E era um carro muito ruim quando chegou, né? E assim, no final do ano passado, teve essa discussão sobre quem ocuparia o segundo assento da Racing Bulls. Sim. Né? E aí, então, existiu toda essa conversa que a gente também já falou outras vezes sobre o quanto as cabeças pensantes das duas equipes estavam alinhadas em voltar a Racing Bulls a servir a Red Bull, né? E o quanto eles estavam com dificuldade de enxergar quais seriam os pilotos que teriam o look Red Bull. Sim. Porque eles enxergam que o Hadjar não tem a personalidade Red Bull. Sim. E eles enxergam... O Helmut fala isso abertamente, Abertamente. Né? O doutor. O Liam... Que ele é advogado e tem que chamar de doutor. Ele pede pra chamar de doutor. Ai, que eu tenho um ódio disso. E eu tenho lugar de fala disso. Sim. E... É doutora Luísa? Vocês chamam ela de doutora? Não, tá? chamei não, gente. Mas sabia que isso é uma orientação que existe. Eu também já fiz vários estágios em órgãos públicos na época de faculdade e tal. E assim, na dúvida, chama todo mundo de doutor. Estagiário é doutor, todo mundo é doutor. A galera se ofende, né? Porque tem se tu pessoal chega que se a não ofende. chamar, assim... Pode te dar muitos problemas. E a ideia de que é Pelo amor doutor, de Deus. porque os advogados, eles apresentam teses. Então, Sim, no seu trabalho. fecha parênteses, tá bom? Cada um pensa o que quiser. Não estou ofendendo ninguém, nem mesmo a mim. Mas acontece que as equipes não enxergam que nenhum dos atletas que tá lá tem esse perfil. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o Yuki não subiu. Além de vários outros motivos, né, gente? Nós não vamos passar pano pra isso, porque a gente sabe que se fosse só o Luke, eles acham que o Liam também não tem tanto assim. A gente sabe que não é só isso, mas eles estão muito, muito, muito imbuídos em colocar essa cultura da Red Bull, dos outros esportes também na Fórmula 1. E é notável o quanto eles estão fazendo isso com a chegada do Liam, especialmente na Red Bull, que era intocável em várias coisas, que não mexe o carro, não mexe o macacão, e ainda assim eles estão fazendo isso de outras formas. Sim. E eu acho que... falei demais. Não, esse teu discurso eu fiquei até pensando o que eu vou falar agora, porque ele ficou muito bom. Não, mas eu já sei.
O quê? Não estamos sabendo? Nós vamos falar da Aston? Mas a Aston, eu acho que ela tem um elemento diferenciado, assim. A Aston, pra mim, ela é uma mistura de Mercedes com Red Bull. Só que deu errado, porque misturou. Porque eu acho que a Aston tem essa coisa meio aristocrática. Eu acho que se a Aston fosse um quadro do Pinterest, ela seria um quadro, assim, old money. Sabe? A pessoa que ela pega inspiração. Ela não é old money, mas ela pega essa inspiração, sabe? Ai, não posso citar nomes. Não, mas essa coisa, tipo assim, eu acho que eles tentam forçar um pouco a barra dessa tradição, porque realmente, como uma marca, a Aston Martin é um carro super clássico, tradicional, chiquérrimo, enfim, super inglês. Mas na Fórmula 1 é uma equipe super nova. E eu acho que eles tentam resgatar muito esse legado Aston Martin pra essa vibe da equipe. E eles também estão numa posição ruim, no sentido de disponibilidade dos pilotos de fazer isso. Não que o Alonso não se preste, mas, por exemplo, assim, hoje o Alonso e o Lance estavam gripados. Daí o Alonso cobriu o turno do Lance. Nem pra chamar o Drogovic, tava lá? Tava lá. Então, assim, eu acho que deve esbarrar um pouco nisso também. Apesar de que vocês sabem que a gente gosta do Lance, né, no geral. Sim. Mas, especialmente da beleza física dele. Sim, da aparência. E nós não temos nenhum problema com o fato dele ser um Nepo Baby. Sim. Até porque se a gente fosse ter problema com o Nepo Baby, a gente tá falando de Fórmula 1 aqui, né, pessoal? Isso. Mas eu acho que a Aston também esbarra numa questão de performance. Sim. Tem certas coisas que tu não pode fazer enquanto tu tá perdendo. No sentido de reforçar a cultura. Sabe? Sim. Agora assim, ó, vem aí o foguete. Segunda-feira da semana que vem, 3 de março, Adrian Newey passa a estar contratualmente associado à Aston Martin. Acabou a quarentena lá que ele tinha que cumprir por conflito de interesse. Sim. E aí, então, quando você vem aí o foguete. Quando você estiver assistindo esse episódio, já vai estar o Adrian Newey lá, inclusive. Porque, já vai ser a Adrian Newey na Aston Martin, porque na Europa não tem carnaval. O Adrian vai estar trabalhando enquanto você está aí aproveitando seu feriado. Sim. Ai, tadinho, merece um feriado Adrian Newey, né? Mas ele passou aqui no Rio de Janeiro. Ele veio. E ele ficou esperando pra começar a trabalhar. Essa gente, assim, tipo, altos executivos. Duvido. Tá, eu também duvido, né? Mas aí é... Mas aí é McLaren, né? Não. Mas e a Magui, hein? Ela não vi ela. Não vi ela. Ela tava em Abu Dhabi? Entendi. Na última corrida do ano. Tava lá, não apareceu, ela não postou nada. Tá? Não. Legal, blogueira low profile, é a nova modalidade. É a nova modalidade. O Lando é a próxima. Ai, não, eu falei errado. Mas eu acho que, assim... Desculpa. É que eu não tava esperando que a Magui fosse entrar no assunto. Ai, mas é um combinado que eu tenho com elas. E aí tu vai colocar... Olha, a Giovana, eu vou falar publicamente, foste muito exaltada, Giovana, nos comentários. Quando? Por aquela edição que tu fizeste. Ai, eu vi, obrigada. Ai, gente, olha, eu e o CapCut, nós inventamos umas modas. Que vezes. Dupla, hein? Não, dupla melhor que a nossa não tem. Mas é muito, assim, pensando... A gente tá fazendo brincadeira, né? Imagina se um dia a gente conhece a Magui e a gente falou, não, vamos conversar com a Magui, não sei o que. Mas é óbvio, gente. Mas eu acho... Eu ia dizer pra ela que eu sou uma cartomante. Já pensou? De onde isso saiu? Não, eu ia dizer... Eu ia dar um jeito, deixa eu ler a tua mão. E dizer assim, tu vai encontrar um homem muito bom que vai te assumir. Dá um consolo pra essa mulher. Eu posso filmar pra postar no Bifest se tu fizer isso? Pode. Gente, eu tô brincando, tá? Não quero desrespeitar, enfim, de forma nenhuma. Olha só. A gente não falou ainda do boato da Suzy Wolff pra presidente da FIA. Não. Que parece que aquela entidade do Ben Sulayed vai sair. E nós temos todo o bingo pra fazer. Tem 50 minutos de episódio. Não, aqui a gente vai cortar um pedação, então não vai ter 50 ainda. Porque a gente gravou 2 vezes a abertura, que a gente tava meio nóia demais. Mas assim, olha, o que acontece? Eu acho que, não sei se vocês viram na internet que tem essa função de que aparentemente a Suzy Wolff estaria aberta a se candidatar à presidência da FIA. Adorei. Achei correta. Eu adorei, tá? Mas eu acho que o problema é justamente isso que tu falou, tipo assim, parece que o fulano tá pra sair. Então, parece que ele não tá pra sair, né? Parece que como uma pessoa desonesta, ele tá movimentando todas as possibilidades de fazer com que ele não saia. Não, é que o Mohamed Ben Sulayem, eu acho que ele pensa que ele é o presidente da Nicarágua, assim. Porque ele tá mudando várias regras pra ele poder ficar ali dentro, não, entendeu? Ele não pensa que ele é o presidente, ele pensa que ele é o dono.
Talvez seja mais correto. Entendeu? Isso. Mas eu acho que, bom, eu não sei como é que é a galera que vota na FIA, embora eu tenha o meu palpite de como é que deve ser o perfil da personalidade. Deve ser uma politicagem assim, né, gente, dá gosto. Mas óbvio mas que eu sim, queria saber assim, politicagem a gente já tem certeza o que é. George tem um voto? Eu acho que não. A diretoria do George tem outro? Não. Eu acho que são só uns caras que a gente nem... São só uns ricos bilionários que a gente nunca ouviu falar, sabe? Tipo quem? O Bernie? Não, a gente nunca ouviu falar. O Flavinho? Eu acho que é uma galera bem desconhecida, mas que deve ser, tipo, super para essa do Ben Sulayem. Sim, eles começaram que já elegeram uma vez, né? Aí que eu tenho medo. Essas pessoas aleatórias, tipo assim... Sabe quando a gente vê a premiação da FIA que sobe, tipo, fulano de tal que ninguém sabe quem é? Sim. Pra entregar o prêmio do, tipo, assim, segundo lugar do campeonato de rally, sabe? Sim. E é um cara que tem cara de rico, mas que ninguém sabe quem é. Agora, é uma galera assim, meio assim, sabe? Pensando nisso que a gente tava falando da cultura, da personalidade e tal, né? Se a gente não pensar na Fórmula 1, né? Vamos pensar assim. Rally Dakar, Stock Car, a NASCAR, a Indy, né? São marcas fortes pro seu público. Independente se tu acompanha ou se tu não acompanha. Agora, saindo a Suzy Wolff da Academy, será que vem alguém que consiga dar esse gás e consiga fazer essa injeção de ânimo pra que um dia a Academy se torne uma marca como essas que eu falei antes? Porque pra mim, é que a Suzy se coloca muito à disposição, claro, porque pelo cargo dela ela precisa fazer isso, né? Mas assim, eu acho que ela tá gerando uma identidade tão forte com a categoria que eu tenho medo de que... Quem vai entrar no lugar dela? Porque assim, ó, um pouquinho mais sem sal, eu acho... Porque assim, ó, é um Jamie rojão... Chadwick, será que aguenta? Aí eu ia amar, porque a Jamie, ela tem a série dela de kart, ela tem o campeonato dela de kart, que dá certo. Eu ia amar se eu conhecesse a personalidade da Jamie, entendeu? E fosse garantir ali que o negócio é que quente. Vai pegar firme que nem a Suzy. Entendeu? Pela pessoa da Jamie, eu ia amar. Não, eu acho Mas que... o meu negócio assim, é isso, essa injeção de personalidade. Não, eu concordo e eu acho que talvez a Jamie seja um dos melhores nomes. Porque a Jamie... Ai, eu não tinha pensado nela, arrasou. Porque a Jamie, ela tem a série dela de kart, ela tem vários projetos paralelos à carreira dela como pilota. Sim. Ela tem se colocado em locais mais formais, pra longe das pistas, ela tem trabalhado como comentarista também, ela tem se inserido em outros espaços. Sim. Ela circula nos meios que às vezes a gente nem sabe. Eu acho que ela... Não sei se ela seria um nome forte pra Academy, mas dos nomes que a gente conhece, eu imagino que talvez ela seja... E é uma menina jovem, né, assim, que vive esse meio, assim como a Suzy, tipo assim, entende as dificuldades que as meninas enfrentam e que ainda vão enfrentar, infelizmente, por mais bastante tempo. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Sim. Agora, vamos fazer o raciocínio contrário. Qual seria o impacto de uma presidente mulher da FIA na Fórmula 1? É que na minha cabeça é quase impossível. É horrível eu falar isso, né? Na minha cabeça é quase impossível imaginar, porque eu acho que seria assim, olha, entrar nesse momento, na minha cabeça, pra chegar... Eu acho que seria tipo um triturador de alma. Não, exatamente. Eu acho, é o tipo de coisa que eu tendo a pensar que assim, ao longo do tempo as coisas vão melhorando até chegar no ponto em que isso vai conseguir acontecer, sabe? Sim. Eu acho Inclusive, parece que o Toto Wolff deu uma declaração dizendo que estaria aberto a deixar o seu posto de CEO, chefe de equipe, e ficar só como dono, né? Ficar só como dono. Caso... em função de conflito de interesses e tal. Conflito de interesse na Fórmula 1. Não, como tu se interessou por isso agora, né? Não, mas ó, gente, isso aí a Suzy falou, o Toto falou, fontes, vozes da cabeça de quem tá circulando isso na internet, tá? Sim. É importante falar isso, que, assim, enfim. Mas é o tipo de coisa na minha cabeça, assim, pra chegar uma mulher presidente da FIA, na minha cabeça é uma longa jornada, sabe? Sim. Então, se fosse chegar hoje, ou ano que vem, no caso, uma mulher presidente da FIA, eu acho que isso ia ser um salto tão grande. Ia ser, tipo, sei lá, ia ser meio Papa Francisco vibes, será que não? Tipo assim, de mudança de cultura da liderança. Será? Porque eu imagino que ia ser muito diferente do Ben Sulayem. Não, eu acredito que sim. Especialmente se for a Suzy, que é uma pessoa que já se colocou muitas vezes posicionada em relação contrária a várias medidas dele, etc. Mas eu acho que a comunidade receberia muito mal o cargo.
Eu acho que ia ter muita gente fazendo de tudo pra dar errado. Levando em consideração a figura que nós temos lá atualmente, que mereceria esse tratamento pelas coisas que faz. Eu acho que a Suzy receberia esse tratamento mesmo pelas coisas que ela não faz. Sim. Mas, dito isso, o Bifest estará nas trincheiras. O Bifest estará nas trincheiras. Inclusive, há alguns episódios atrás eu dei a sugestão do Sebastian Vettel ser presidente da FIA. Ai, não. Ele ia ser insuportável. Mas eu acho que se é pra gente mudar um pouco a direção das decisões da FIA, que pelo menos chegue um homem pra se queimar antes de chegar a Suzy Wolff. Ah, bom, isso sim. Estratégias políticas, né, da nossa agenda Bifest. Agora, será que isso vai entrar no nosso bingo? Ai, olha, como pra ano que vem, eu acho que a gente vai estar desperdiçando um quadradinho, sabe? Vamos. Olha só, o bingo esse ano vai ser o seguinte, nós vamos aqui fazer o nosso e já aviso que vai dar problema, porque nós vamos ter que entrar em consenso. Sim, a gente vai ter que discutir aqui pra até a gente concordar no que vai colocar. E isso às vezes demora, eu já vou avisar. Então, assim, inclusive eu vou falar que no final desse episódio vamos convidar todos vocês, assim, nossa, faltou tal coisa. Não, isso daqui nada a ver. A gente vai fazer uma revisão do nosso bingo, considerando os comentários de vocês. Sim. Pra gente publicar o nosso bingo oficial no perfil do Bifest. Isso, e então, aí vai assim, ter o bingo de vocês e o nosso. Se a gente estiver viajando muito, comentem, falem, não, faltou tal coisa. Não, isso daqui nada a ver. Entenderam? Nós vamos compor o nosso e o de vocês. Sim, pra no fim fazer o bingo de todo mundo. Isso. Então assim, Luísa, tu tem algum palpite já pra gente começar bem esse bingo? Já tenho, já. Jack Durham vai terminar a temporada. Mentira! Tu acha que ele vai terminar a temporada? Acho, desculpa o barulho, gente. Não sabia que tava terminando a latinha. Ai, olha. Ai, derrubei minha caneta. Discordo, porém, eu acho divertido ter isso no bingo, sabe? Tá. Então, amei. Minha vontade venceu. Porque eu tenho Eu que vou escrevendo. Tu vai escrever, tá bom. Sabe por quê? Porque eu tenho um grande problema que sempre que a gente faz essas apostas, esses bingos, tem as coisas que eu ia achar muito legal que acontecessem, que eu quero pôr, que não é necessariamente uma aposta boa. Eu pus o noivado da Carmen e do Jorge ano passado e agora eu queria botar de novo. Só que na real ele já tinha que ter pedido, né? Eu acho que tu pode pôr, eu acho que vai sair, eles estão mais adultos. Não acho. Tu não acha? Não acho mais. Quem que tu acha que vai noivar esse ano pra gente incluir aí, Olha então? só, quais são as possibilidades? Carlos Sainz também não acho. Não. Leclerc, acho que pode ser, que já não fez. Não, eu acho que ele não fez ainda. Gasly botou cabelo pra quê? Pra ficar escondido no capacete ou para se casar? Ele já pegou o cachorro com a Kika, né? Isso. Estão morando juntos, tem um cachorro. Já tô achando isso aí. Eu acho que nós tínhamos que ir no Gasly e na Kika. Gasly, Kika. Que amor! Será que já? A Kika é tão mas novinha. não é casar, é pedir em casamento. A Kika é tão novinha. Tudo bem, depois ela pode não casar se ela não quiser, ela pode dizer não. Eu tô falando dele pedir. Tu acha que não? Tu acha mais o leque? Que não. Eu acho mais o leque do que o Gasly. Eu sei que tem gente que não gosta porque do namorado. Porque o leque também pegou cachorro. Se esse é o teu critério. E eu sei que tem gente que não gosta da namorada do Leque simplesmente por ela namorar o Leque. Ah, mas a vida é assim, gente. Mas eu acho que o Leque tá apaixonado. Vou botar aqui, tá? Leque, Ai, que amor. Ó, agora uma bem de Fórmula 1. Vai ter pódio da Haas. Eu acho que vai ter pódio da Haas esse ano. Tá, e vai especificar qual dos dois? Ah, eu prefiro não. Pódio da Haas. Giovana, nós temos que acertar umas coisas. Porque eu acho que vem tenebrosa num bom sentido a Haas com o Ocon e com o Berman. Tenebrosa num bom sentido. Tenebrosa no sentido de arrasou. A Haas vai arrasar. Bortoleto marcará pontos. Vamos. Porque o Bortoleto seremos nas trincheiras com ele também. Gabriel. E assim, e é importante a gente falar que, por exemplo, a Stake tava horrível ano passado. Tão ruim que só foi marcado uma vez ponto no ano por um dos pilotos, tipo, na penúltima corrida. E foi por uma circunstância, assim, vários DNFs. Isso. Não foi exatamente pelo desempenho do carro, né? E assim, eu, infelizmente, acho que o carro desse ano, gente, vai estar pior do que do ano passado. Porque não tem nada de investimento praticamente. É tudo pro carro de 26 pra Audi. Exatamente. Então eu acho que não só vamos apostar no Bortoleto, que ele é bom. O Stake vai pontuar e vai ser o Bortoleto. Sim, não vai ser o Hulk. O Hulk vai ser papai. Hulk vai ser papai. Eu acertei que o Max ia ser papai. E eu botei o Hulk ano passado e errei. Mas eu continuo achando que a Naomi Sky vai ter a Noemi Sky, né? Vai ser tem uma curiosidade sobre o Nico. Sabia que o nome dele é Nicholas? Conta essa fanfic aí pra porque teve uma vez que o Nico Huckenberg perguntaram pra ele uma curiosidade sobre ele. Ele falou que o nome dele é Nicholas. E aí a Luísa ficou olhando pra mim falando, tipo assim, sabia que o nome do Nico... Eu tenho uma curiosidade pra te falar. Sabia que o nome do Nico é Nicholas?
E a volta e meia ela me fala isso. Então fique aí pra você fazer com seu amigo de Fórmula 1. Sabia que o nome do Nico é Nicolas? Gente, só pra descontrair, tudo bem. Carlos Sainz. Perguntaram pra ele qual era a expectativa dele pra esse ano. Tipo assim, e ele quer pódio, né? Se o Carlos quer pódio... Mas ele tá certo de dizer isso, né, gente? Quem não quer? Tu vai querer apostar um pódio do Carlos? É que eu queria apostar uma coisa, gente, pra eu acertar. Ó, sabe? Eu tenho uma aposta bem arrojada de Williams. Eu tenho duas coisas pra negociar contigo. Só que deve ser um critério um pouco subjetivo, mas vamos ver se vocês concordam. Eu te diria que a Williams vai ir pro Q3 muito mais do que a gente tá imaginando. Olha, o Albon ia pro Q3 às vezes. Não, mas então, eu acho que vai ser assim. Porque eles testaram bem, deram bastante volta. O carro fez voltas rápidas, apesar da gente saber de todas as delicadezas de teste. Eu acho que esse pode ser um critério. Ou então a gente podia apostar alguma coisa assim, tipo, um pódio numa sprint. Uma coisa assim... Eu acho meio cedo demais pra gente sair apostando o pódio da Williams, tá? O que eu ia sugerir da gente colocar é P7 nos construtores. Quer dizer que vão ter 3 equipes que vão ficar pra trás da Williams nos construtores. Isso, e eles daí vão ter dado um salto de 2 equipes. Porque eles foram P9. Então eu acho que... Vamos lá. P7, aí... Porque é isso aí também, o P7 nos construtores vai querer dizer outras coisas boas ao longo do ano. Então, eu posso... Isso não vai estar na categoria, né? Mas eu acho vou que botando aqui então. Tá, mas eu acho que o P7 da Williams vai ser, tipo assim, na frente da RB, ó. Chega a tremer a pessoa. E eu acho que vai ser na frente da Alpine também. A Alpine vai estar uma bosta esse ano. Vai, a gente falou no final do ano passado que a Alpine estaria pior, inclusive, que a Stake. Vocês riram de nós, tá? E a Alpine tá lá usando o mesmo chassi. Chegou o Briatore, não trocou nem o chassi. A Pulling me fez um post hoje dizendo assim: eu escolhi sair. Vocês viram o post da Abby Pulling falando que depois de longas discussões, ela decidiu não renovar o contrato. Ela falou, eu decidi não renovar. Eu entendo. Eu tenho necessidade às vezes de dizer assim, olha, fui eu que quis assim. A Pulling, uma selfie com o Briatore. Giovanna, tu grava aquele teu fundo de tela, nunca mais. Nunca mais. Vamos postar alguma coisa da Academy? Vamos, eu acho que a Dorian vem aí campeã da Academy. Vamos de Dorian? Sim. Eu também acho que vamos Inclusive, de Dorian. a Mercedes tá incluindo, tipo, a Dorian em todas as coisas do pessoal da Fórmula 1. Sim. Acho que a Dorian vem forte. Tô pensando, eu acho que a Chloe Chambers vem muito forte. A Chloe é a amicíssima da Rafa, tu viu? Sim! Que amor, porque as duas estão de Red Bull, né? Altas fotos juntas. Sim, e tem a outra menina, Aisha, também. Vamos botar uns rookies. Tem o rookie, Kim Antonelli pódio. Mas isso aí é muito fácil. Não, pra postar uma coisa dessa, então nós vamos dizer assim, que a Diva vai brigar pelo campeonato mundial. E eu tenho uma aposta que eu gostaria de fazer sobre o campeonato, que é, tipo assim, inspirada num dos meus campeonatos favoritos da Fórmula 1, que foi 2010. 2010, a gente chegou na última corrida do ano e tinham 4 caras que podiam ser campeão mundial. Eu acho que o campeonato vai ser decidido na última corrida. Tá, boa, vamos botar isso. E quem que vai ser o campeão, tu acha? Tu quer apostar campeão ou tu quer apostar, tipo, fulano não vai ser? Eu acho que o Max não vai ser, por exemplo. Eu acho também. Mas será que isso é uma aposta meio fácil? Não sei, né? Não. Eu acho que a Mercedes não vai estar no fundo do grid, tá? Como tu acha que ela vai estar no meião, né? Eu acho que a Mercedes vai estar mais meião. Eu acho que não, tá? Eu acho que os construtores vão ser decididos entre a McLaren e a Mercedes. Sério? Sem Ferrari, sem Red Bull? Eu acho que a Ferrari vai estar muito focada em lutar pelo campeonato mundial de pilotos. E tu acha que vai dar briga entre os dois? Eu acho que a disputa vai estar entre o Leclerc e o Hamilton. Do campeonato mundial? Gente... E eu tô pensando, porque eu não acho... Vamos colocar a Ferrari... tá, tu não acha? Eu ia dizer outra coisa. Vamos colocar a Ferrari! Eu ia dizer que eu acho que não vai ser o Lando nem o Max campeão mundial. Que foram os dois principais. Então vamos botar o Hamilton. Mas tu acha que vai ser o Hamilton? Não, eu não acho. Eu acho que vai ser o Lando. Tu acha que vai ser o Lando? Sim. É que o Lando campeão mundial. O Lando campeão mundial, nós estamos ferradas. A Magui, coitada. Eu não sei nem o que vai acontecer pra ela. Sério. Não, assim, olha... Olha o gráfico dos gritos. A gente
gente tem o nosso áudio aqui. Só tá o... Ai, meu Deus. Ó. Ai, vai ser o Fred Vassoura, gente. É que eu não tô conseguindo imaginar ninguém pra ser o campeão. Pois é, isso aí é um... Então, por isso Então eu acho... vamos botar o Hamilton. Porque assim, ó, gente, que nem eu falei, em 2010, chegou em Abu Dhabi, podia ser Fernando Alonso. Fernando Alonso. Não, ela vai tentar me dar uma volta pra botar o Alonso campeão. Não, Alonso... Ai, Giovana. Gente, Alonso vai flopar esse ano, não vai ter 33. Já... Vai sim. Não vai ter 33, quer botar aí? Agora elas já sabem, toda vez que elas recebem no direct a 33 vem, sou eu que respondo. Não, eu também. Eu acho que ela vem, mas acho que ela vem daqui a 2 anos. Eu acho que a Aston vai flopar. A Aston não tá bem. Mas ó, 2010 tinha Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Mark Webber e Sebastian Vettel concorrendo na última corrida que podiam ser. E aí, o Seb, que foi a criança que ganhou naquele ano, em nenhum momento ele tinha liderado o campeonato mundial até ele ganhar na última corrida. Tá, então tu quer dizer que vai ser o Piastri? Eu quero dizer que... É que a gente botou aqui o campeonato vai ser decidido na última. Então, assim, eu acho... Não, vamos apostar no campeão mundial. Apostar no campeão... Tá, tu quer apostar no Piastri, eu aceito. Não, eu acho que não vai ser o Piastri, acho que vai ser o Leclerc. Ah, então eu tô falando, ó, desde o começo, vamos botar Ferrari. Tá, eu acho que vai ser o Leclerc. Ai, gente, o Like campeão mundial vai ser tudo. Ai, noivo e campeão mundial. Ai, olha, Salve Fest! Charles... Vocês sabem que eu não sou Leclerc, né? Então, acho que a minha opinião tem um... eu não sou do clube do Leclerc. Vai dar merda na McLaren, eu acho que... Não vai. Não tô falando no carro, eu tô falando que eles não... A estratégia não vai estar tudo aquilo. Eu acho que a McLaren vai ganhar os construtores de novo. Eu também acho, mas o Mundial... Tá, então eu vou botar dobradinho dos construtores. Sim. Eu quero apostar alguma coisa de Red Bull, pensando no que eu acho que o Liam Lawson não vai dar muito bom. Tu acha? Eu acho. Eu acho que vai. Tu acha que vai dar bom no Liam? Uhum. Ah, tomara, né? Queremos ver briga. Eu acho ele chato pra caramba, vocês já sabem disso. Mas eu tô achando que ele fez aquele cabelinho dele que ficou melhor. E a Red Bull tá apostando muito na figura dele pra fazer essa construção de time. Então eu acho que ele deve estar se sentindo acolhido, ele deve estar se sentindo prestigiado também dessa forma. Deve estar, sabe? Sim. E eu acho que isso vai fazer diferença pra ele. E... daí, quando a equipe precisar das contrapartidas, assim, pra ele ser mais educado, né, e etc., eu acho que ele vai entender que... Entendi. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem que apostar. O Hamilton vai ganhar a corrida esse ano, né? Tá, não, sim, isso sim, com certeza. Isso aí é óbvio. Isso sim. A gente tem que apostar nos óbvios. Tomara também. que seja em uma que ou que a gente esteja, ou que seja do Brasil, alguma coisa assim, né? Ah, eu ia amar. Eu também. Mas... A primeira do ano, vocês fiquem de olho, ó, o que a gente falou. Mas eu acho que tinha que ver alguma coisa assim, alguém que não vai terminar o contrato. Porque a gente já Mas falou tu acha que o Durham vai? Tá, não, tudo bem. Tirando ele, quem tu acha? Não sei. Sei lá, dá uma zebra. Ué? Vai que o Gasly não termina. Não vai acontecer. O Gasly é bom, ele não é careiro. Mas quem que vai que não terminaria? O Hadjar? Pode ser. Quem que eles colocariam no lugar do Hadjar? Ué? Franco Colapinto. Já fez isso uma vez. Será que o Franco vai tomar o lugar de alguém? Oh, mas me chamou muita atenção, tá? Será que o Lance Stroll termina o campeonato? Ah, com certeza. O Franco não apareceu lá nos testes, né? Pelo menos filmado ele não tava Paul Aaron, sendo. até cafezinho tava servindo Parecia lá. O Lando na McLaren em 2018. Café com Paul Aaron. Café com Paul Aaron. Ao invés do devocional, era humilhacional. Que momento edificante. Ele não sentou no carro, né, gente? Você tava lá pra... Tava lá com suas modestas loiras. Vocês viram uma foto dele que ele postou? Ele é tão querido. Ele postou umas fotos que ele tava em Londres, pro evento, inclusive, eu imagino. Que era, tipo, ele meio de costas com um trench coat, só que ele é tão magrinho que eu pensei, é soft launch da namorada. Só que não, era ele. Depois a próxima foto era, tipo, uma selfie dele, era ele no trench coat. Amei. Isso aí, Paul Aaron, contamos com a sua cobertura dos acontecimentos da Alpine. Olha só, nós não fizemos uma aposta do Carlos Sainz. Tá, e o que tu tá pensando do Carlos, então? Sabe o que a gente podia apostar que eu acho que vai acontecer? Ele vai pontuar mais que o Alex agora, eu acho. Com certeza, isso aí nós vamos ganhar. Eu não acho óbvio isso, mas eu acho que o Carlos vai... eu acho, Giovana. Carlos... Eu gosto do Alex, né? Mas eu acho que o Carlos vai pontuar mais. Sabe que eu tô com um novo sonho na Fórmula 1? Sabe o que eu quero ver agora? Não. O Yuki na Haas. O troco? Não, mas isso aí, eu gostei do lineup da Haas. Mas imagina, tipo assim... mas olha... A Honda tá saindo... Olha o que a gente tem que ouvir, gente. São 4h30, véspera do feriado. Imagina como é que tá frio aí essa hora. Eu não tô falando pra gente apostar nada, porque isso não vai... Eu não tô falando que é uma coisa que vai acontecer. Tô falando que, tipo, eu ia achar show o Yuki na Haas. Acho que tem tudo a ver. Mas enfim, eu gosto de ver ele fora da Red Bull também. Mas o...
Vem aí, eu já falei pra vocês, ele é o nosso piloto reserva, Bfast Racing. Bfast Racing em breve. A Pulling também, se nós tivesse negociado Por isso que ela saiu do tinha saído vindo direto. Tu mostrou as fotos do Luke pra ela ia amar. Ela ia amar, gente. Ia ser dupla do Carlos Sainz. Vamos apostar alguma coisa de Fórmula 2, quem sabe? Vamos. Quem tu acha que vai ganhar a Fórmula 2 esse ano? Será que vai ser o Arvid, gente? Pode ser, Rookie. né? Será... eu acho que um Rookie vai ganhar a Fórmula 2. Tá, Pode ser? Pode. Eu acho também. Porque eu não conheço todos os meninos. Eu conheço alguns. Sim. E Rafael Câmara. Eu acho que ele pode ir pra Fórmula 2 no final do ano. Não, mas isso eu acho meio certo. Mas não é meio certo. Ele pode ganhar a Fórmula 3, né? Pode. Rafael Câmara, o Carlos Sainz Tupiniquim. A cara do Carlos Sainz, né? Vocês já viram? E vem grande vencedor. Vamos fazer uma aposta pro Bifest? Não. O que me faz Eu ia falar pra nós apostar uma coisa que a gente já sabe. Eu tô pensando. Mas eu não vou fazer isso, porque nós somos corretas. E não estamos fazendo suspense, só vamos contar na hora certa. Quer apostar a construtora da WEC? Pode ser. Será que... Eu acho que a Ferrari vai ganhar os construtores. Amo. Ferrari. Ai, quero ser rápida e tá ficando uma porcaria. Sabe, né? Que se tu quer ser a primeira, tu tem que ser rápida, né? Eu sei. Que mais? Album Pets. Isso aí, eu ia dizer, vamos apostar alguma coisa mais Ai, eu descontraída. queria muito fazer... Ai, não vou contar. Para, Luísa. Ó, vamos apostar uma coisa descontraída. Vamos, então, Album Pets. Mas o que é os Album Pets? Vamos ao paddock. Ai, eu queria muito que o Carlos Sainz conhecesse os Album Pets. Ai, meu Deus. Isso ia ser icônico. Sim, eles estão tudo morando na mesma cidade agora. Será que o álbum vai fazer uma jantinha? Vai integrar o Sainz? O George Russell conhece, né? O George. Leva o George. George Russell tinha, porque infelizmente faleceu, né? Um álbum pet favorito que era o Tino. Era o Valentino, que tinha o Valentino e o Rossi, entendeu? Eram dois. Era o favorito do George Russell. Mas hoje em dia, quem deseja feliz aniversário pro George nos stories dos álbum pets é o Mumu. Sério. Quem vai aparecer fantasiado no grid? Ano passado foi Carlos Sainz. Ai, eu tenho uma aposta que ela é meio nichada, assim. Eu ia dizer já fizemos várias desse Eu ia dizer que o Piastri vai ganhar a home race dele na Austrália, que vai ser a primeira do ano. Ai, que amor. Essa a gente em breve descobre se vai ganhar. Vamos. Nunca um australiano venceu em casa na Fórmula 1. Ai, vamos botar já pra torcer pra isso. Mas aí tem o conflito também do Hamilton na Ferrari não ganhar a primeira corrida, né? Mas ele pode ganhar a primeira na Itália. Ele pode ganhar a segunda, que nem sabe. Tá, já tô botando aqui. Última. Meu Deus, já tá na última. Alguma coisa mais divertida, assim, o que a gente pode fazer? Vamos postar alguma coisa de WEG. Alguma coisa de WEG? Vamos postar o nome da filha do Max e da Kelly. Vai ser um nome brasileiro. Maria. Ó, pensando que já tem a Penélope, que é um nome que foi pensado pra existir em vários idiomas, eu Aí acho a amiga que... da Kelly, que a gente conhece recentemente, colocou Olímpia. E a Olímpia é nascida e criada em Porto Alegre. Sim. Não podemos ter expectativas. Nossa, é verdade, né? Não vamos apostar isso aí. Não, é muito específico, a gente vai errar. É. Fernando Alonso se casa. Não vai casar de novo. Leva os enteados no paddock. Ai, eu ia amar. Não, Isso mas não vai acontecer. não vai acontecer porque Tu acha que a o mãe Max deles vai tirar estar licença trabalhando. paternidade? Eu acho que vai. E eu acho que não vai atrapalhar, tipo, a campanha dele de forma nenhuma. Tá, vamos colocar aqui Max em licença paternidade. Sim, eu acho que ele vai tirar licença, mas que isso não faz diferença nenhuma. Seja lá pra disputa pelo P1, P2, P3, sei lá como é que ele vai estar no campeonato. Eu acho que, tipo assim, ele vai estar tão ok que, tipo, tá, tira licença. Feito, meus amores! Meu Deus, agora... Ai, eu tirei a tampa de uma, tinha outra! É tipo o sabre de luz puto. Cadê esse lado? É a que eu derrubei aquela Ai, hora. eu não vi, Deixa desculpa. isso em tampa, depois eu arrumo. Mas, bom, com certeza a gente deve ter esquecido várias coisas. Então, Sim. comentem, porque quem colaborar pro bingo do Bifest, nós vamos ouvir vocês. Como sempre. E vamos, obviamente, dar os créditos também. Óbvio, né, Obviamente, né, pessoal? Então, assim, a gente quer muito saber o que vocês estão apostando que vai acontecer nessa temporada. A gente quer umas apostas boas, assim. É, que vão Umas rolar, coisas, tipo as tipo, nossas. com molho. Gente, muito obrigada pra você que nos ouviu até aqui. A gente espera que vocês tenham tido um feriado ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que tenha dado um respiro também dos assuntos mais contundentes de Fórmula 1. Se você tá nos assistindo pelo YouTube, dê um like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta do nosso Se conteúdo. inscreva no nosso canal. Se estiver ouvindo no Spotify, avalie nosso episódio, comente. Isso é super importante pra Nos siga gente. no Spotify também, gente. Tem como seguir no Spotify. Quero ver vários followers. E nós nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Um beijo! Tchau!